Um dos pilares da construção de sistemas é o armazenamento das informações. E é justamente sobre isso que nós vamos começar a falar hoje. Olá, seja bem-vindo à Academia Digital Alquimia. Se você está chegando nesse vídeo aqui pela primeira vez e ainda não assistiu os vídeos anteriores, pare tudo e assista os vídeos aqui nessa playlist que tem aqui em cima, ó, no cantinho aqui de cima. Se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreva no botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo. Lá embaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho. Clique lá para você se inscrever e aproveite para ativar o sininho, que assim você será notificado sempre que um novo vídeo for lançado aqui no canal. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar esses vídeos também naqueles seus grupos de WhatsApp, Telegram, compartilhar nas suas redes sociais também, para que todo mundo possa conhecer e possa também se beneficiar com essas séries de vídeos aqui. E não deixe de participar também do nosso grupo exclusivo no Telegram, tá passando aqui embaixo, ó. É lá no grupo do Telegram onde a gente coloca o gabarito dos desafios que eu sempre deixo nos finais dos vídeos. Então lá você vai poder pegar o gabarito para ver se você fez certo. E aproveita que entra lá que a gente conversa sobre outras coisas, as pessoas ajudam quando estão com alguns tipos de problemas. Então entra lá, participe que com certeza você não vai se arrepender. O armazenamento das informações, elas são feitas através de um banco de dados, ou também como são conhecidos, base de dados. Um banco de dados nada mais é do que uma coleção de informações. Então lembra lá quando a gente colecionava figurinhas dos álbuns? Então é isso, é uma coleção de informações. Lá a gente pode guardar dados do cliente, dados do produto, notas do aluno, por exemplo, entre outros. Para ficar ainda mais claro, você lembra como é que a gente fazia para guardar os números de telefone antigamente? Nós tínhamos uma agenda, né, onde a gente colocava lá o nome e o número da pessoa. O banco de dados ele tem o mesmo conceito. Lá a gente pode também guardar o nome e o número de uma pessoa, mas a gente também consegue guardar diversos outros tipos de informação. Para trabalhar com os bancos de dados, são utilizados os sistemas gerenciadores de bancos de dados, com a sigla SGBD. Em outras formas de desenvolvimento de sistemas, o SGBD ele normalmente fica apartado, ou seja, para você criar ou gerenciar um banco de dados, você tem que instalar uma outra ferramenta. E por que eu estou falando isso? Porque em OutSystems não funciona dessa maneira. Tanto o desenvolvimento da nossa aplicação como o gerenciamento do nosso banco de dados é feito dentro do Service Studio, e isso poupa um tempo tremendo para nós. Vamos começar a entender de que forma é o armazenamento de banco de dados em OutSystems. Ele é feito através de tabelas com linhas e com colunas. As colunas são os tipos de dados e as linhas são os dados propriamente dito. Falando assim fica meio confuso. Vamos para o Service Studio, porque aí vai ficar mais fácil de você ver e entender, e aí vai ficar com certeza mais claro o seu entendimento. Vamos lá. Aqui no Service Studio, o lugar onde a gente trabalha com banco de dados é na aba Data. Então, ó, a gente tem algumas abas aqui, né? E na aba Data é o lugar onde a gente trabalha com bancos de dados, tá vendo? Então, abrir aqui a aba Data, eu já até tenho aqui algumas tabelas, porque essa aplicação já fiz alguns testes, tá? Mas vamos lá ao que interessa. Onde fica isso aqui? Deixa eu fechar. Se caso de vocês estiverem assim, ó, então onde fica a parte que eu vou definir as tabelas, né? Que a gente está falando do banco, então onde fica a parte onde eu defino as tabelas? Aqui na parte de entidades. Então, a gente pode entender que uma entidade também pode ser uma tabela, também é uma tabela. Então, a gente chama uma tabela aqui em OutSystems de entidade, tá? Então, acostume-se, às vezes eu vou falar tabela, às vezes eu vou falar entidade, mas no final das contas é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, se o seu tiver assim, ó, fechado, então você vai abrir entidades, vai estar escrito aqui Database. Aí você abre aqui, é aqui o nosso banco de dados. Database é a tradução de base de dados ou banco de dados, como eu falei, tá? Então aqui está o nosso banco de dados. Como é que a gente faz para criar as nossas tabelas ou as nossas entidades, que é o lugar onde a gente vai guardar as nossas informações? Então assim, para que a gente possa entender, imagine que a gente está com uma planilha lá do Excel, por exemplo. Então a gente cria uma tabela, ou seja, a gente está criando uma planilha onde a gente vai guardar informações. Então se eu quiser guardar informações de um cliente, eu vou criar uma tabela de cliente. Se eu quiser guardar informações de produto, eu vou criar uma tabela de produto. E assim por diante. É assim que funciona, tá? Então vamos lá. Vamos criar baseado naquela ideia que eu dei lá de guardar os números do telefone, né? Eu falei do exemplo da agenda. Então se a gente precisasse guardar os números de uma agenda telefônica, como é que ficaria, né? Então vamos lá. Então vamos imaginar que a gente quer guardar de uma pessoa, né? Dados de uma pessoa. Então a gente vai clicar com o botão direito aqui,
vai vir aqui em adicionar uma entidade, tá? Adicionar entity, tá? Clica aqui. Agora ele cria a entidade e a gente renomeia a entidade. Então vamos colocar aqui como pessoa, né? Pessoa é o nome da nossa entidade. Eu vou abrir aqui, eu vou descer um pouco e vou ampliar isso aqui. Repare o seguinte, quando a gente amplia, a gente já tem algumas coisas ali, que eu não vou falar ainda no momento, tá? Deixa aí em stand-by. Como é que a gente faz para criar as nossas colunas? Então a gente criou a tabela, como é que a gente faz para criar as nossas colunas? O que são as nossas colunas? São os tipos de dados que a gente quer guardar, tá? Como é que a gente faz para isso? A gente precisa para uma agenda do nome de um telefone, né? Então vamos lá, botão direito em cima da entidade, ou em cima da tabela, botão direito, adicionar um atributo, um atributo da entidade. Considere atributo como a coluna, tá? Clica aí, agora você renomeia. Então, por exemplo, nome, renomeei nome. Então eu criei uma coluna nome aqui, ó, tá vendo? E agora eu posso definir as propriedades dessa coluna, como por exemplo, qual é o tipo de dado que eu quero guardar. É da mesma forma que a variável. Então é como se eu estivesse criando coleções de um objeto, ou até mesmo a gente poderia levar ali algo similar a record, né? Que a gente cria uma estrutura, mas aqui a gente está criando uma entidade que tem alguns tipos, né? Melhor dizendo, alguns tipos de informações ali dentro, alguns tipos de dados. Então, o primeiro tipo que eu coloquei foi um nome. Então, eu vou guardar o nome nessa nossa tabela de pessoa, beleza? O nome vai ser do tipo texto mesmo. Aqui eu também posso definir o tamanho. Eu quero que o nome tenha 150 caracteres. Então, eu ponho ali, escrevo 150 caracteres, por exemplo. Posso colocar uma descrição. Aqui vai guardar o nome, blá, 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 e blá, 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 tá? Posso fazer o que eu quiser aqui, né? Colocar uma descrição para facilitar o entendimento das pessoas. E aí, inclusive, aparece quando a gente põe o mouse em cima aqui, tá? O mouse, lá em Portugal, eles chamam mouse de rato. Então, o rato, tá? O rato, quando a gente coloca aqui em cima, vai aparecer a descrição que a gente escreveu ali. Então facilita, aparece a descrição, aparece o tipo, então fica fácil de entender caso o nome desse atributo, o nome dessa coluna não esteja tão claro, tá bom? Beleza, vamos criar o segundo, que é agora o número do telefone, né? Então vem aqui, botão direito, adicionar outro atributo e vamos colocar aqui número, tá? Número. Qual é o tipo do número? Pode ser texto? Pode, mas também pode ser phone number. Existe um tipo para isso, olha que legal. Então ele já está preparado para receber um número de telefone. Legal, né? Então a gente tem um tipo aqui que é um tipo diferente, né? Um tipo que a gente não está acostumado. É assim que funciona a criação de uma tabela. Então a gente acabou de criar uma tabela, ou seja, uma entidade, com os atributos nome e número. Então, ou seja, eu posso colocar diversas pessoas, diversos dados de pessoas, nome e número ali dentro. É uma coleção, então põe quantos eu quiser, vou inserindo lá. É assim que a gente vai guardar as informações da pessoa da nossa agenda. Uma coisa importante que agora eu vou falar assim é que quando a gente cria a entidade, automaticamente ele já cria algumas ações. Aqui embaixo, ó, eu não falei no começo, falei deixa stand-by, agora é o momento. Então aqui ó, existe algumas ações prontas para realizar os procedimentos padrões de criar um registro, atualizar um registro, obter um registro e remover um registro. Isso também é conhecido como CRUD, são as abreviações das letras iniciais em inglês. Então você pode chamar isso de CRUD, são as operações fundamentais, vamos chamar assim, de criar, de atualizar, de remover, de pegar, né, obter um determinado registro dessa tabela, porque lá a gente vai guardar diversos tipos de dados. Então, quero pegar a pessoa tal para saber qual é o número dela. Então, vou lá, eu quero pegar o Léo. Qual é o número do Léo? Aí eu vou lá e pego o número do Léo, por exemplo. E além disso, ele também cria, por padrão, um campo chamado ID, um atributo chamado ID. Esse atributo é do tipo long integer, ou seja, é um inteiro longo, né? É um inteiro longo. O que faz esse cara? Esse cara, eu vou explicar depois, tá? Então deixa em stand-by, esse cara aqui nós não vamos ver agora, deixa ele para depois, mas esse cara aqui, só para vocês entenderem, toda vez que a gente criar uma nova pessoa, automaticamente ele vai gerar um número para esse cara. Depois a gente vai entrar nesse detalhe aí, tá? Nos próximos vídeos, beleza? Mas para que você saiba, ó, existem as ações
padrões aqui, ó, e cada ação ela tem seu parâmetro de entrada e algumas têm parâmetro de saída, para que a gente possa saber. Por exemplo, vou criar uma pessoa, eu passo um objeto, uma entidade pessoa preenchida, tá? E eu recebo o ID da pessoa gerado, que me informa se foi realmente gerado, tá? Então aqui tem todas as ações que a gente precisa e que a gente consegue manipular os registros nessa nossa entidade, nessa nossa tabelinha. Para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo a gente continua detalhando melhor e trabalhando com as nossas entidades e com as nossas tabelas. Mas vamos deixar aqui um desafio bem simples, é algo bem leve, vamos chamar assim para vocês, tá? Mas eu quero que vocês façam e printam lá no grupo do Telegram, então já entrem no grupo do Telegram lá. O desafio de hoje é o seguinte: lembra daquele desafio de criar uma lista com 4 notas e a média final e o status? A gente fez há um tempo atrás, então a gente mostrava lá na lista as 4 notas, a média dessas 4 notas e dizendo se ele foi aprovado ou reprovado. Então, baseado nesse desafio, eu quero que vocês criem uma tabela para armazenar essas informações. Porque lá a gente estava armazenando numa lista. Uma lista, se a gente fechasse o sistema e abrisse de novo, a lista estaria apagada. Eu quero que vocês criem uma tabela para que futuramente a gente guarde essas informações lá. Tá? É só isso, eu só quero que vocês criem a tabela, nada mais, eu não mostrei nada mais ainda, vamos por partes para não complicar. O assunto banco de dados ele é um pouco complexo, então a gente tem que ir devagar para não confundir demais. Então façam esse desafio. Primeiro, crie uma tabela que vai ter os campos para a gente armazenar os dados daquela lista lá. Então olha aquela lista que você fez, olha lá, olha no gabarito também, se quiser, olha lá a lista que a gente fez e faz uma tabela que permita armazenar os dados daquela lista. E aí nos próximos a gente evolui essa nossa lista, melhor dizendo, essa nossa tabela. E aí nos próximos a gente evolui essa nossa tabela para realmente armazenar. A gente até usa aquela página lá que a gente criou anteriormente. Então faça o seu, faça o print, poste lá no grupo. Quando alguém me pedir, eu posto o gabarito. Então eu sempre espero vocês me pedirem o gabarito para depois eu colocar. E isso é uma forma de motivar vocês a interagirem e também de vocês praticarem. Pessoal, é importante, se você não praticar, você não vai aprender a programar. Não há milagre, tá? Sendo bem sincero com vocês. Então a gente precisa praticar como tudo na vida. Para aprender a andar de bicicleta a gente tem que praticar, para aprender a andar de carro a gente tem que praticar, até mesmo para aprender a andar quando a gente é novo a gente tem que praticar. Só assim a gente vai conseguir. Com programação não é diferente. A prática vai fazer com que nosso cérebro comece a lembrar das coisas, vai fazer associações e a gente vai começar a conseguir resolver os problemas. Então, tire aí um momentinho do seu dia, 15 minutos, 30 minutos no seu dia e estude um pouco, pratique, faça alguma coisa, tá? Então, essa é a dica que eu dou de ouro para vocês no final desse vídeo aqui, tá bom? Se você quiser deixar algum comentário aqui embaixo, faça o favor, deixe seu comentário, sugestões de próximos temas, quiser mandar, mande aqui comentários, não põe lá no grupo não, comentários de sugestões de temas, põe aqui, sugestões de temas, põe aqui embaixo e se quiser fazer algum outro comentário, coloca aqui também. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no botão vermelho, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe naqueles seus grupos de WhatsApp, de Telegram, compartilhe lá para que o pessoal possa conhecer também esse conteúdo. Se ainda não estiver no grupo do Telegram, tá perdendo tempo, já era hora de você estar lá no grupo do Telegram, um grupo exclusivo, onde você pode conversar com outras pessoas que estão estudando este curso aqui também, e lá você vai pegar o material de apoio que eu coloco lá com as resoluções desses desafios finais. Então entre lá, participe, interaja, vai ser muito legal conhecer você, bater um papo com você também. O nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você aí do outro lado tenha gostado, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!